crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar os trabalhos. Hoje nós falaremos sobre limite do tipo 0 sobre 0. Vou trazer para vocês alguns exemplos desse tipo de limite. Vamos ao primeiro exemplo. Qual o limite da raiz de x ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por x ao quadrado quando x tende a zero? Primeira coisa a observar, o menos 3 está fora da raiz. Tiago, por que nós falamos limite do tipo 0 sobre 0? Porque ao substituir 0 no lugar do x, nós temos 0 ao quadrado, 0, 0 mais 9, 9, raiz do número 9, 3, 3 menos 3, 0. Ao substituir x aqui por 0, fica 0 ao quadrado, 0. Perceberam que essa função é do tipo 0 sobre 0? Que ao substituir o x por 0, 0 numerador e 0 denominador. Como resolver esse tipo de limite? Nesse caso, nós iremos fazer a racionalização do numerador. Na racionalização de números racionais, se eu tenho 1 sobre raiz de 2 e eu quero racionalizar esse número, repete 1 sobre raiz de 2 e multiplica e divide pelo número que está no denominador. Então eu vou multiplicar por raiz de 2 e vou dividir por raiz de 2. Quando eu faço isso, tenho 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz do número 4. Aqui nós temos raiz do número 2, dividido por raiz do número 4, 2. Então fica raiz de 2 sobre 2. Por que racionalizar essa fração? Para poder eliminar a raiz do denominador. Aqui nós iremos fazer a racionalização também. Porém, nesse caso nós iremos fazer a racionalização do numerador. Qual o objetivo de racionalizar o numerador? É para eliminar esta raiz aqui do numerador. Como que faremos isso? Da seguinte forma. Vamos copiar, ó, limite de x ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por x ao quadrado quando x tende a zero. Vamos multiplicar e dividir por raiz de x ao quadrado mais 9 mais 3. Raiz de x ao quadrado mais 9 mais 3. Perceberam o que eu fiz? Raiz de x ao quadrado mais 9 menos 3. Aqui eu coloquei, ó, raiz de x ao quadrado mais 9 mais 3. Multipliquei e dividi pelo mesmo número, ó. Perceberam qual foi a única mudança que eu fiz? Aqui era menos, eu coloquei aqui sendo mais. Se aqui fosse um mais, eu colocaria aqui menos. Aqui é uma raiz e aqui é um número que não tem raiz. Aqui vai ter a raiz e aqui vai ter o número que não tem raiz. Tiago, e se tivéssemos duas raízes? Procederíamos da mesma forma. Colocaríamos uma raiz, trocaríamos o sinal, colocaríamos outra raiz. Aqui a mesma coisa. Colocaríamos uma raiz, o mesmo sinal daqui e outra raiz. E aqui agora, como é que eu faço? Resolvo o numerador e resolvo o denominador. Eu tenho o produto de uma soma pela diferença. Então, lembrado como a gente faz produto da soma pela diferença? X mais A vezes X menos A. Produto da soma pela diferença. Tiago, aqui apareceu a diferença e a soma depois. Não tem problema nenhum, tá? Como é que resolve o produto da soma pela diferença? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X ao quadrado menos A ao quadrado. A ao quadrado. Fazendo agora com esses valores, nós temos que raiz de x ao quadrado mais 9 menos 3 multiplica por raiz de x ao quadrado mais 9 mais 3. Aqui também nós temos o produto da soma pela diferença. Ficaria raiz
de x ao quadrado mais 9, tudo ao quadrado, menos o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 3, quadrado do segundo termo. Raiz de x ao quadrado mais 9 é elevado ao quadrado. Esse 2 simplifica com esse 2, só fica o x ao quadrado mais 9. X ao quadrado mais 9, menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. X ao quadrado mais 0, o resultado é x ao quadrado. Vamos substituir x ao quadrado por esse produto, ok? Então, ó, limite de x ao quadrado. Embaixo eu vou multiplicar todo mundo, ó, x ao quadrado vezes isso aqui tudo. Quem é isso aqui tudo? É a raiz de x ao quadrado mais 9 mais 3, quando x tende a 0. Observe que agora eu tenho x ao quadrado no numerador e x ao quadrado no denominador, que multiplica por esse númerozinho todo aqui. Eu posso simplificar esse x ao quadrado por esse x ao quadrado, porque aqui é um produto. Se aqui fosse uma soma ou subtração, não poderíamos fazer isso. Simplificando esse x ao quadrado com esse x ao quadrado, eu tenho que o limite de 1 dividido por raiz de x ao quadrado mais 9 mais 3, quando x tende a 0. Cheguei em uma outra função. Será que esta função ela é contínua em x igual a 0? Vou substituir esse x por 0 e verificar se nós temos um problema aqui no denominador. 0 ao quadrado, 0. 0 mais 9, 9. Raiz do número 9, 3. 3 mais 3, 6. Portanto, essa função aqui, ó, no ponto x igual a 0, ela é contínua. Logo, eu posso utilizar a terceira condição da definição de continuidade. Lembra como é? Se o limite de uma função contínua num ponto é igual à função aplicada nesse mesmo ponto. Ou seja, o limite de 1 sobre raiz de x ao quadrado mais 9 mais 3, quando x tende a 0, é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 0 ao quadrado mais 9 mais 3. Isso fica 1 dividido por 0 ao quadrado, 0, mais 9, 9. Raiz do número 9, 3. 3 mais 3, o resultado é 1 sobre 6. Então, o limite de raiz de x ao quadrado mais 9 menos 3 dividido tudo por x ao quadrado é 1 sobre 6. Vamos para o próximo exemplo. Segundo exemplo, qual o limite de x menos 2 dividido por x ao quadrado menos 4 quando x tende a 2? Vamos verificar se esta função é contínua em x igual a 2. Ao substituir o x por 2, fica 2 menos 2, 0. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4, 0. Portanto, 0 no numerador, 0 no denominador. Primeira observação, é uma função do tipo 0 sobre 0. Segunda observação é que esta função não é contínua em x igual a 2. Quando uma função não é contínua no ponto, precisamos simplificar a função. Como eu posso reescrever x ao quadrado menos 4? Se eu tenho um polinômio do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, eu posso reescrever esse polinômio como sendo a que multiplica x menos r1 vezes x menos r2. Quem é r1, quem é r2? As raízes desse polinômio. Vamos pegar como exemplo x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4 igual a 0. X ao quadrado igual a 4, porque tá menos 4 passa para o outro lado, mais 4. X vai ser igual a mais ou menos a raiz do número 4. X vai ser igual a mais ou menos 2. Portanto, R1 vai ser menos 2 e R2 vai ser mais 2.
Voltando aqui, ó, x ao quadrado menos 4, a é 1, vezes x menos R1, quem é R1? Menos 2, vezes x menos R2, quem é R2? Mais 2. Nós temos aqui que 1 não precisa colocar, x menos e menos mais 2 vezes x menos e mais menos 2. Então eu posso reescrever x ao quadrado menos 4 como sendo x mais 2 vezes x menos 2. Percebe que este resultado é o produto da soma pela diferença? Quem seria o produto da soma pela diferença? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. X ao quadrado menos 2 ao quadrado, que é 4. Então nós fizemos o caminho inverso, tá? Então ficaríamos aqui, ó, com limite de x menos 2 dividido por x ao quadrado menos 4, quando o x tende a 2, isso é igual ao limite de x menos 2 dividido por, quem é x ao quadrado menos 4? Vamos utilizar essa informação, x mais 2, que multiplica x menos 2, quando o x tende a 2. Perceba aqui que eu tenho x menos 2 no numerador e x menos 2 no denominador. Posso simplificar esses dois termos. E aí nós temos que o limite de 1 dividido por x mais 2, quando o x tende a 2. Agora a gente tem que perceber se essa função é contínua em x igual a 2. Se eu substituir o x por 2, fica 2 mais 2, 4. Fica 1 sobre 4. Se essa função é contínua em x igual a 2, o limite dessa função é igual ao f de 2. Então fica 1 dividido por 2 mais 2, o resultado fica 1 sobre 4. O exemplo agora é: qual o limite de x ao quadrado menos 6x mais 9 dividido por x menos 3 quando x tende a 3? Para resolver esse limite, eu vou desenvolver o polinômio do numerador. Se nós temos um polinômio do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, nós podemos reescrever esse polinômio como a, que multiplica x menos R1, que multiplica x menos R2. Pegando o polinômio x ao quadrado menos 6x mais 9, eu vou encontrar as duas raízes desse polinômio aqui. Para resolver isso por Bhaskara, eu preciso do a, que é o número que acompanha x ao quadrado. Nesse caso, o a é 1. Eu preciso do b, que é o número que acompanha o x. Neste caso é menos 6. E eu preciso do termo independente, que neste caso é 9. X ao quadrado menos 6x mais 9 é igual a 0. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é b? b é menos 6. Então, menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a. Quem é a? 1 vezes c. Quem é c? Mais 9. Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. Isso aqui é 0. Com isso, nós temos as duas raízes. Nós temos x, que é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Quem é isso? É menos b. Quem é b? Menos 6, mais ou menos a raiz de 0, que é delta, dividido por 2 vezes a, que é 1. Menos e menos mais, 6, mais ou menos 0, porque é raiz de 0, dividido por 2. 6 mais 0, 0. 0 dividido por 2, 3. Então, nós temos duas raízes iguais a 3. Portanto, o polinômio x ao quadrado menos 6x mais 9 ficará a, que é 1, vezes x menos R1, que é 3, vezes x menos R2, que também é 3.
eu posso dizer que é x menos 3 ao quadrado. O limite de x ao quadrado menos 6x mais 9 dividido por x menos 3, quando x tende a 3, pode ser reescrito como limite de x menos 3 ao quadrado dividido por x menos 3, quando x tende a 3. Isso aqui fica igual ao limite de x menos 3 quando x tende a 3. Perceberam por quê? Aqui eu tenho x menos 3 ao quadrado e aqui embaixo eu tenho x menos 3. Eu posso simplificar esse x menos 3 com um x menos 3 que nós temos aqui. X menos 3 ela é contínua em x igual a 3. Portanto, o limite dessa função quando x tende a 3 vai ser igual ao f de 3. E o f de 3 significa, no lugar do x, substituir o número 3. 3 menos 3, que é igual a 0. Tiago, nós poderíamos resolver esta divisão de outra forma? Sim, poderíamos. Poderíamos utilizar a divisão por chaves. X ao quadrado menos 6x mais 9 e vou dividir por x menos 3. X ao quadrado dividido por x dá x. X vezes x, x ao quadrado. Quando colocar aqui, vai colocar ele com sinal contrário, ó, menos x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. Quando colocar aqui, coloca com sinal contrário, ó, mais 3x. E aí a gente faz a soma. X ao quadrado menos x ao quadrado, zero. Menos 6x mais 3x fica menos 3x. Vou copiar o mais 9 aqui embaixo. Menos 3x dividido por x é menos 3. Menos 3 vezes x, menos 3x. Vem para cá, sinal contrário, mais 3x. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Vem para cá com sinal contrário, então fica menos 9. Menos 3x mais 3x, 0. Mais 9 menos 9, também 0. A divisão de x ao quadrado menos 6x mais 9 por x menos 3 é igual a x menos 3. Este resultado poderia ser utilizado para substituir essa divisão por esta. Então não teria esta etapa. Tiago, tem outra forma? Tem a divisão pelo método chamado Briot-Ruffini. No método de Briot-Ruffini, eu vou organizar da seguinte forma. Nessa parte superior, eu vou colocar os coeficientes do polinômio que se encontra no numerador. 1, menos 6 e mais 9. Então eu vou colocar aqui, ó, 1, menos 6 e mais 9. Vou colocar nesse espaço aqui a raiz do divisor. Então a raiz de x menos 3 é 3. Então eu vou colocar o 3 aqui. Esse 1 você vai repetir aqui embaixo. Se fosse um 2 aqui, colocaria aqui 2. Se fosse 5, colocaria aqui 5. Se fosse menos 3, colocaria aqui menos 3. A partir de agora, nós iremos fazer uma série de multiplicações e somas da seguinte forma. 3 vezes 1, 3. 3 menos 6 dá menos 3. Perceberam o que eu fiz? 3 vezes 1, 3. 3 menos 6, menos 3. Multiplica, depois soma. Agora eu vou pegar esse 3 e multiplicar pelo menos 3. 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9 mais 9, 0. O que aconteceu aqui? Nós teremos... Agora nós temos aqui, ó, valores que são os coeficientes do resultado do polinômio. Ou seja, percebem que 1 é o coeficiente, 1
aqui também é o coeficiente. Menos 3 é um coeficiente, menos 3 aqui também outro coeficiente. Lembrando que essa divisão só é possível pelo método de Brillouin, porque no divisor eu tenho um polinômio de grau 1. Se fosse de grau 2, não poderia. Ao dividir um polinômio de grau 2 por um polinômio de grau 1, o resultado vai ser um polinômio de grau 1. Sempre você vai subtrair o grau do numerador pelo grau do denominador. Eu sei que este resultado vai ter grau 1, porque é a divisão de um polinômio de grau 2 por um polinômio de grau 1. Portanto, ó, x ao quadrado menos 6x mais 9 dividido por x menos 3, eu tenho como resposta 1 vezes x, 1 vezes x, menos 3, menos 3. 1 vezes x menos 3 é o mesmo x menos 3 que nós vimos anteriormente. Tudo bem, pessoal? Vamos para o quarto exemplo. Qual o limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2 quando x tende a 1? Perceba que esse limite é chamado de indeterminação do limite ou limite do tipo 0 sobre 0. Como que a gente resolve esse limite? Desenvolvendo o polinômio do numerador e desenvolvendo o polinômio do denominador. X ao quadrado menos 1. Vou reescrever isso aqui como um produto de fatores lineares. Para reescrever isso como produto de fatores lineares, eu preciso saber qual ou quais as raízes desse polinômio. X ao quadrado menos 1 igual a 0. X ao quadrado igual a 1. X vai ser mais ou menos a raiz de 1. X vai ser mais ou menos 1. Então a raiz vai ser menos 1 e a outra raiz vai ser mais 1. Então aqui eu posso reescrever esse polinômio como sendo A que multiplica x menos R1 que multiplica x menos R2. Aqui nós temos 1 que é o valor de A vezes x menos R1 que é menos 1 vezes x menos R2, que é 1. X mais 1, que multiplica x menos 1. Conseguimos estabelecer x ao quadrado menos 1 como produto de fatores lineares irredutíveis. Tá? Conseguimos estabelecer x ao quadrado menos 1 como produto de fatores lineares. Vamos fazer agora x ao quadrado menos 3x mais 2. Vamos saber quem são as raízes desse polinômio. Então, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Resolvendo por Bhaskara, nós temos que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2 vezes a. Quem é isso? Menos b. b é menos 3, então menos 3, mais ou menos a raiz de b ao quadrado, então fica menos 3 ao quadrado, ó, menos 4 vezes a, quem é a? 1, que é o número que acompanha x ao quadrado, nesse caso como não tem, é o número 1, vezes c, quem é c? Mais 2, então 2, dividido por 2 vezes a, que é 1. Fazendo essas continhas aqui, nós temos que R1 é 1 e nós temos que R2 é 2. Portanto, x ao quadrado menos 3x mais 2 eu posso reescrever como sendo 1, que é a, vezes x menos R1, quem é R1? 1, vezes x menos R2, quem é R2? 2. Então, nós temos x menos 1 vezes x menos 2. Voltando aqui para a questão, nós temos que limite de x ao quadrado menos 1 dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2, quando x tende a 1, isso é igual ao limite x mais 1 vezes x menos 1. X mais 1 vezes x menos 1 é igual a x ao quadrado menos 1. E no denominador
podemos reescrever x² menos 3x mais 2 como sendo x menos 1 vezes x menos 2. Então aqui seria x menos 1 vezes x menos 2, quando x tende a 1. Aqui no numerador eu tenho x menos 1, no denominador eu tenho x menos 1. Como é um produto, eu posso simplificar esse x menos 1 com esse x menos 1. Ficaríamos com o limite de x mais 1 dividido por x menos 2, quando x tende a 1. Essa função é contínua em x igual a 1. Podemos utilizar a definição de continuidade para resolver esse limite. Limite de uma função contínua em um ponto é igual à função aplicada nesse ponto. Ou seja, no lugar do x eu substituo o número 1. 1 mais 1 dividido por 1 menos 2. 1 mais 1, 2, dividido por 1 menos 2, menos 1. E o resultado disso é menos 2. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.